Bom dia, Nono. Bom dia, Amanda, Luiz Eduardo, Luiz Fernando. Bom dia. Bom dia. Ok. Bom Bom, dia. vocês sabem que o nosso assunto hoje ele é muito voltado para uma questão que envolve poder, né? Seja ele territorial, religioso, econômico, até social, né? É um momento do passado, do presente e do futuro. Essa questão aí que envolve esse contexto histórico na qual está ali concentrado nessa região da Ásia, que é o Oriente Médio, envolvendo aí países como Arábia Saudita, Síria, Iraque, Irã, e cada um com suas demandas de interesses por líderes políticos que ali defendem um grande interesse, seja ele econômico, religioso, social, e é uma região onde predomina, né, os árabes, em maior parte são os palestinos, que têm como aí crença religiosa o islamismo, né, são os muçulmanos, e são, assim, muito extremistas com relação à doutrina da qual eles seguem, que é o Alcorão, que né, Allah, é o nosso Deus, né, que é universal. E dentro dessa leitura, dessa interpretação, é um barril de pólvora. E em meio a esse mundo árabe que está ali os judeus, né, que tentam impor, sobreviver e continuar nessa localidade. Mas hoje o assunto envolve tudo isso que eu acabei de falar, e cada um tem uma parte a apresentar. Espero assim, que vocês tenham buscado assim, de uma forma bem compreensível e bem sucinto, né, resumido, aquilo que vocês vão me apresentar com relação ao que vem aí, né, os conflitos na Ásia, o conflito na Síria, o Estado Islâmico. Só um segundinho, Amanda. A invasão do Afeganistão e do Iraque, a situação do povo curdo, Palestina e Israel, que é um assunto assim, bastante polêmico, a questão da Caxemira, envolvendo o Paquistão, Índia, e o conflito do Tibete e a Coreia do Norte. Esses são os temas que a gente vai apresentar nessa aula de hoje e na próxima. Eu sei que cada um tem aí algo a apresentar e o nosso tempo pode não comportar todos os temas. E ainda temos uma preocupação, né? O meu sinal está oscilando, então eu posso estar com vocês agora e daqui a pouco eu perco o sinal, logo em seguida a gente volta. Nesse período, aproveitem para discutir, trocar ideia, porque tudo isso vai estar registrado nessa live de hoje, que você sabe que será postado no canal do colégio, né? E logo a postagem para toda essa nossa ir para estar no YouTube, que é acesso aí planetário. Ok, Amanda, pode falar. Eu anotei os negócios importantes no celular. Aí por isso que eu não vou conseguir ficar com a câmera ligada na hora de ler. Tá. A gente vai ver assim, o que é possível, então, a gente conseguir realizar no momento em que você estiver apresentando, tá bom? Mas, vamos lá, então, vamos iniciar. Eu já entendi a sua colocação. Felipe, bom dia. Cauene, bom dia. Que bom que vocês já acessaram. Eu estou com um probleminha aí de sinal, tá? Eu posso cair, né? Mas a gente volta. Então, mas eu quero que vocês conversem entre vocês no momento que eu estiver aí, não estiver na sala, tá bom? Mas eu estou percebendo, há uma queda rápida, e logo cedo eu já estou de volta. Então, se mantenham aí conectados, conversando sobre o assunto, tá bom? Bom, sabendo, né, que nós estamos agora num assunto muito polêmico, quando eu digo polêmico, porque nós estamos falando de conflito na Ásia. E esse conflito, né, ou seja, esses conflitos na Ásia, acontecem justamente no Oriente Médio. E pelo contexto histórico, intitulado como um barril de pólvora. Então, eles estão o tempo todo em conflito, né, e que envolve justamente pessoas comuns, né, que são ali os habitantes daquela localidade. Então, em meio a toda essa problemática que é responsável, né, pelos líderes, né, que são responsáveis por toda essa situação.
Para começar, conflito na Síria. E, de cara, quando fala conflito na Síria, fala-se de uma fragmentação da religião islâmica entre dois pensamentos, que são os xiitas e os sunitas. Eu sei que o Luiz Fernando vai falar sobre esse assunto, mas eu preparei temos aqui um pequeno vídeo para orientar e complementar a mensagem que o Luiz Fernando vai nos dizer. Então, Luiz, após o vídeo, aí você pode complementar com a sua visão a respeito do que você tem a nos apresentar, tá bom? Então, primeiro vamos ouvir. Todos estão me acompanhando? Todos estão me ouvindo? Tudo ok? Ok. Ô, Wander, vou mostrar a tela. Ah, sim. No momento, bem lembrado. No momento da minha queda aqui, eu estou até procurando, pensei que vocês estavam visualizando o livro. Me orienta aí, porque realmente com a minha queda volta tudo normal, né? Ok. Estão vendo o livro aí? Ok? Está sendo apresentado? Ok. Tá. Ok. Bom, então vamos lá então. Amanda, Felipe, Cauê, Eduardo, Luiz Fernando. Primeiro assunto tem a ver então com conflitos na Síria. E já vamos ter que entender força dominante desse e dos outros conflitos em função desse assunto aqui. Vamos aguardar a nossa tela abrir? Ok. Então vamos lá então. O islamismo compreende duas correntes principais, os sunitas e os xiitas. A divisão remonta à luta para definir o sucessor do profeta Maomé após a sua morte no ano 632. A maioria de seus seguidores apoiava seu amigo e sogro, Abu Bakr. Outros preferiam seu primo e genro, Ali, e seus descendentes. Apesar das divergências de doutrinas e práticas religiosas, os mais de 1 bilhão de muçulmanos do mundo definiram que Alá é o único Deus e que o profeta Maomé é seu mensageiro. As duas correntes concordaram que o Alcorão é a palavra de Deus. Os sunitas são maioria no mundo islâmico. Eles representam 80% dos muçulmanos. No Oriente Médio, a Arábia Saudita é considerado o país sunita mais poderoso e o Irã, o xiita. Os xiitas são maioria no Iraque e no Bahrein. Importantes comunidades xiitas também vivem no Paquistão, Líbano, Iêmen, Síria, Arábia Saudita e nos países árabes do Golfo. A tensão entre as duas correntes é acentuada pela rivalidade política. Ela já provocou confrontos violentos, principalmente na Síria e no Iraque. Na Síria, os sunitas dominam a oposição ao regime do presidente Bashar al-Assad. Ele pertence a uma variante secular do xiismo, Abd al-Awid. Durante os 3 anos de conflito, o Irã apoiou o governo de Damasco. Já a Arábia Saudita ajudou a financiar os rebeldes. No Iraque, a invasão americana em 2003 derrubou o regime do ditador sunita Saddam Hussein e levou a uma mudança dramática de poder, que foi transferido para a maioria xiita, longamente reprimida. A minoria sunita acusa os xiitas de desrespeitarem seus direitos. Os extremistas tiram vantagem do clima de tensão, estimulados pelo avanço dos combatentes sunitas na vizinha Síria. O grupo de jihadistas ultra-radicais sunitas Estado Islâmico ganhou espaço em sua ofensiva no Iraque. Ele acumulou um tesouro de guerra considerável, que inclui dinheiro, armas e petróleo. Decretou um regime islâmico austero em territórios que controla e planeja se expandir para outros países muçulmanos. Bom, então, aí vocês puderam observar essa linha, né, divisória entre esses grupos que professam, né, o mesmo segmento religioso, porém com uma divisão entre xiitas e sunitas. Então, essa visão que ambos os lados têm de interesses pessoais fazem acontecer o que essa palavrinha aí, né, que é do passado, é do presente e do futuro. Conflito, o desentendimento. E então, vamos aí, ao Luiz Fernando, que tem como primeiro assunto
esse tema, o conflito na Síria. O que você vai nos falar, Luiz Fernando? Então, eu peguei a parte aqui no livro, também peguei alguns temas na internet e vou ir comentando. Então, vou começar. O conflito na Síria. Conflito decorrente do movimento denominado Primavera Árabe. Aí eu peguei o significado dessa Primavera Árabe, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas a Primavera Árabe foi um movimento em que os países árabes se revoltaram contra os problemas políticos, por exemplo, o desemprego e a corrupção, como a gente viu lá no vídeo. Então, alguns governantes caíram do poder, ocorreram coisas assim, foram revoltas. É considerado atualmente a guerra civil que tem provocado o maior número de mortes e refugiados no mundo. Isso porque é um conflito muito grave, que vem durando muito tempo, então óbvio que vai causar muitas mortes. Muitas pessoas lá são armadas, grupos terroristas por perto, então vai causar muitas mortes. As pessoas já não, os moradores, né, principalmente, não aguentam mais isso, pessoas da proximidade também, então elas tentam se refugiar. Tem até o caso aqui no Brasil do Kaysar, que já participou de Big Brother, que é um refugiado. No início do século XXI, Bashar al-Assad assumiu o poder da Síria após a morte de seu pai. Sendo assim, o país é governado pela família Assad por quase meio século. Ou seja, lá a situação é de que um governante morre, quem assume é o seu filho. Isso é uma característica que acontece bastante em países socialistas, igual na Coreia do Norte, ocorre isso, de o filho assumir. Não ocorrem eleições, é um lugar bem centralizado. De origem xiita, que a gente viu no vídeo, o significado, até que no livro tem, uma das vertentes do islamismo, a outra é a sunita. É considerado o segmento menos tradicionalista e mais progressista da religião. Então, de origem xiita, Assad tem reprimido duramente seus opositores. Por quê? Nessa primavera árabe, os sírios tentaram derrubar esse governante, porque ele não era bom, por isso que ocorreu essa revolta, porque tinha desemprego, não estava vivendo uma situação legal. Então, quando ocorreu essa revolta, esse governante foi e reprimiu tudo com violência. Então, ele vai atacando seus opositores, motivando o surgimento de conflitos violentos entre o governo e esses opositores, organizados em milícias. Ou seja, temos dois grupos. O grupo que apoia o governo e o próprio governo, e o grupo opositor ao governo. Só que, quando o governo decide reprimir violentamente as pessoas lá começaram a se organizar em guerrilhas, em milícias, começaram a se armar também, porque lá já estava virando um caos nessa época. Como a Síria está localizada em uma região estrategicamente entre a Ásia e a Europa e abrange a passagem de gasodutos e oleodutos que abastecem a Europa, com recursos naturais vindos de países do Oriente Médio e da Rússia, há a interferência de grupos internacionais no conflito. Ou seja, além daquele conflito interno que tem lá, somando religião e governo, também tem interesse de outros países em recursos que tem nesse local, recursos naturais, petróleo, tudo isso. Então, até agora a gente conseguiu perceber que isso foi decorrente da Primavera Árabe, teve a repressão do governo e tem influência externa também. E também as pessoas estão se armando. Enquanto Bashar al-Assad possui o apoio do Irã e da Rússia, a oposição é financiada pelos Estados Unidos e seus aliados, o que tem contribuído para a intensificação do conflito, expondo a população à violência gerada pelos interesses de controle da região. Isso aqui é bem curioso. A gente pode pensar em várias coisas, como uma continuação da Guerra Fria. A Guerra Fria durou bastante tempo e não foi
um conflito diretamente armado. Porém, os Estados Unidos e a antiga União Soviética, eles investiam em guerras fora. Então, eles ainda ficavam contra. Ele não foi diretamente armado, porém indiretamente, tipo, demais. Então, dá para perceber que a Guerra Fria ela vem continuando e que os Estados Unidos auxiliam na guerra civil por parte da população. Eles ajudam os opositores ao governo. Porém, obviamente, são contra os terroristas e também o governante, fazendo uma clara relação com o 11 de setembro, porque os Estados Unidos é um país muito forte e também visionário, né? Os Estados Unidos ele não faz nenhuma coisa sem querer meio que uma parte de volta, um troco, assim. Então, ele está já investindo lá, também como uma revolta com o 11 de setembro, porque está tendo tanto conflito lá que os terroristas eles se aproveitam. A gente vai falar isso um pouco mais para frente. Eles se aproveitam para pegar território. Então, ele aproveita para. Os Estados Unidos ele pega e arma os opositores ao governo para acabar com o governo, que é o objetivo dos sírios, mas também para acabar com os terroristas, porque o ódio pelos terroristas lá é enorme. E os Estados Unidos, voltando lá naquele ataque de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos ele tem parte da culpa daquilo, porque os Estados Unidos ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e foi passando influência para o mundo inteiro. Só que tem pessoas que não aceitam essa influência, principalmente esses países árabes. Eles têm uma religião própria, bastante extremista, então eles não aceitam a influência assim. E também os Estados Unidos se envolvendo em guerras ó, pela parte de lá, igual aconteceu no período da Guerra Fria, que ele investiu em guerrilhas lá, e se puxar na história também, que os Estados Unidos ele acabou treinando Osama Bin Laden, então foi meio que uma curiosidade que aconteceu. Então, esses lugares árabes, principalmente os terroristas, se voltam contra o poder. Só que depois que ninguém percebe isso. Por quê? Principalmente a gente mora muito longe desses locais. Então, enquanto lá está acontecendo um caos, enquanto a pessoa que não estuda e não percebe que está acontecendo esse caos, para ela está tranquilo. Então, o que, que aconteceu? Houve o ataque às Torres Gêmeas e as pessoas começaram a culpar os terroristas. Por quê? Porque eles atacaram do nada. Só que as pessoas não puxam lá atrás quando os Estados Unidos ataca e domina lá também do nada. Então, temos que rever isso. Tem culpa dos dois, praticamente. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, assim. Foi algo que precisou de uma ação e reação aí. A ação dos Estados Unidos com a reação dos terroristas. Mas aí, igual eu disse, os terroristas vêm querendo dar um troco. Agora, pegando a parte da Rússia. A Rússia, que é uma fragmentação da União Soviética, né, apoia o governante para manter influência no local, além da proximidade política praticada na Síria com o socialismo. Foi o que eu falei antes do governo ser passado de pai para filho e de descendência, assim, não ter uma eleição muito clara. Então, puxa bastante com o socialismo lá da Coreia do Norte. E a Rússia igual a galera fala, a mãe do socialismo. É o local que ele nasceu praticamente. Então, ela quer manter sua influência e ela ajuda o governo, porque o governo é socialista. Aproveitando-se da guerra civil entre governo e rebeldes, o grupo fundamentalista Estado Islâmico, EI, conquistou territórios e avançou sobre áreas da Síria e do Iraque. Atualmente, uma coalização de forças locais e internacionais conseguiu fazer o grupo terrorista recuar e perder a maioria dos territórios conquistados.
voltando lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam a oposição para acontecer isso mesmo. O Estado Islâmico ele aproveita para atacar, os Estados Unidos tenta acabar com o Estado Islâmico, porque é o troco do ataque. Igual eu coloquei aqui, marquei, né? Os terroristas aproveitam para roubar território, mas foram impedidos por outras forças. Foi o que eu acabei de ler. Como resultado, estima-se que mais de 400 mil pessoas tenham morrido e cerca de 5 milhões de refugiados. Gente, isso é pessoa demais. Então, tudo que está acontecendo, internamente, externamente, vem causando motivos para essa guerra que vão se acumulando, virando uma frustração enorme e as pessoas vão lutando lá. Só que vai derramando sangue. E igual o Wander tinha falado, acho que foi a aula passada, essa galera diz que a paz é conquistada derramando sangue. Então, muitas pessoas morrem e as outras tentam fugir, porque a situação é muito difícil. Tem gente que passa dias sem comer, então eles tentam se refugiar e muitos morrem. Todo mundo lá está armado, não tem o que fazer. A pessoa não sabe o dia de amanhã lá. Em sua maioria, mulheres e crianças. Isso falando dos refugiados, né? A maioria dos refugiados são mulheres e crianças. Tenham buscado asilo em países vizinhos, como a Turquia, o Líbano, a Jordânia e países europeus. Porque eles precisam fugir. Eles fogem para o lugar mais perto. Eles não conseguem ir tão longe, porque às vezes eles são impedidos por causa da fronteira desses lugares. Igual a gente viu lá no livro passado, se eu não me engano, sobre essa questão dos refugiados. Os países não querem que chegam refugiados assim, porque, querendo ou não, eles pegam vaga de emprego dos nativos, dos próprios moradores. Então, eles não aceitam refugiados, as pessoas chegam escondidas mesmo. Isso tem levado ao fechamento das fronteiras por parte de muitos países. Foi o que eu falei, eles não querem refugiados, como forma de impedir a entrada dos refugiados, além do aumento do preconceito, do racismo e do sentimento de xenofobia por parte das populações locais. Isso aí é uma vergonha, né? As pessoas, elas veem que o outro está numa condição pior ou que é diferente, ainda mais que esse outro está tentando entrar num lugar que você vive, elas começam a ter preconceito. Elas começam a achar que são superiores a essas pessoas. Sim, a pessoa que já está num local que não tem guerra, não tem nada de ruim acontecendo, ela é privilegiada. Só que todos nós somos seres humanos, né? A gente tem que ter respeito com o outro, a gente não pode fazer o racismo, nem a xenofobia. Isso é crime, então é algo vergonhoso. E acabou o meu tema. Essa imagem está mostrando os refugiados chegando em locais, que é o que acontece. Só que aí eles até estão chegando mais tranquilos, assim, deve ser um local que a fronteira não é tão forte. Mas tem locais que, se tentar entrar, é impossível. É muito difícil. E é isso. Ok, Luiz, é muito interessante a sua visão e leitura do tema que você nos apresentou. E nesse meio tempo eu estava, né, você deve ter observado, eu estava apresentando o nosso material didático aí e focando a imagem enquanto você falava. E tudo, né, resume-se em poder. Essa palavrinha de 5 letras faz acontecer em qualquer parte do planeta essas ações e, como tudo tem a ver com a química, né? Ação, reação, não é isso? Então, você falou a respeito aí também do posicionamento norte-americano. Eles adentram em um espaço e observam que aquele poder ali não é de interesse e não é confortante ao olhar dominante, né, do capitalismo norte-americano no planeta, e eles já começam a preparar a oposição.
E essa oposição chegou um momento da história em que ela se voltou contra o próprio Estados Unidos, né? Que foi esse momento de investir num grupo em que, após esse investimento, viu que se fortaleceram e agora pensaram, agora é hora já estamos preparados, fortalecidos, vamos dar o troco. Que foi que aconteceu aí, esse momento aí, que entrou para a história, que foi aí o ataque às Torres Gêmeas, né? Depois, né, tudo investigado, pesquisado, o autor aí foi o líder da Al-Qaeda, né, que é o Osama Bin Laden, que hoje não é mais ele. E se pensar, né, Osama, ele é uma família riquíssima, né, os interesses pessoais de lado, neste caso, quando eu falo pessoal, de dar sequência àquela vida tranquila, né, de magnata, né, porque a família é do petróleo, para colocar em prática o extremismo assim obtido pela doutrina do Alcorão, né, levando aí ao extremismo mesmo, que é a parte das guerrilhas, né, do terrorismo, como você mesmo falou. Então, você fez uma leitura de uma situação em que não precisava chegar ao ponto que chegou, que está e que ainda, a gente não sabe, o que vem pela frente. Por essa dominação de poder envolvendo aí a economia norte-americana no lado ocidental, que chega, porque o mundo está globalizado, né? Chega até o mundo oriental, e lá no mundo oriental tem aqueles líderes ali do Oriente Médio que, de acordo com a doutrina islâmica, não concordam com a maneira em que os Estados Unidos dominam o mundo, inclusive aquela região da qual, utilizando a ONU, interfere a qualquer momento com esse poder que ele tem, né, de dominação também, tendo a ONU sob o seu controle, porque ele é um dos líderes, né, da organização, e com essa organização ele consegue, então, com um pretexto, chegar a qualquer ponto e impor, e os conflitos viram notícias, e a gente hoje está falando sobre isso na nossa aula. Como você falou, a leitura nos leva a interpretar aquilo que está muito longe da gente. Não é isso que você nos passou aí? Isso, às vezes as pessoas, igual antes de estudar esse assunto, não sabia que estava tendo conflito. Então tem que ficar antenado em notícias, procurar ler, estudar bastante, que a gente entende que às vezes do outro lado do mundo pode estar acontecendo uma coisa como essa. Sim, e essa imagem, eu estou aqui em busca do nosso material didático, assim, já voltou? Eu acho que ele caiu. Sim. E aí, Luiz, gostou de estudar o seu tema do trabalho? Eu acho que foi interessante, né? Que a gente pega coisas que acontecem longe, mas que dá para interpretar agora. E acho que você é o próximo. Ele vai mostrar a Sou imagem. eu, o conflito da Síria. Eu acho que eu Não, vou. calma. Você é Estado Islâmico. É. Pessoal, voltamos. Nós estávamos falando, né, com o Luiz Fernando, voltei meu sinal aí, tudo ok? Todo mundo está acompanhando? Uhum. Tá, Ok. é aquilo que eu falei com você, né? Em qualquer momento eu dou uma fugida, mas eu volto, tá bom? Voltando. Nós vamos voltar a apresentar aqui, que agora eu estou esperto
atento aí no nosso compartilhamento aqui da nossa página. Vamos ver, agora sim. Então, continuando com o Luiz Fernando, que bom que o sinal permitiu, né, a sua conclusão da sua apresentação e fiz a minha fala. E é isso aí. Eu até estava buscando essa imagem que eu quero que vocês vejam lá na página 36. Eu acredito que vocês estão acompanhando também pelo material didático. Olha que imagem essa aqui, né? Essa imagem, até quero fazer um comentário para vocês a respeito dessa imagem do ataque, né, das Torres Gêmeas. Aqui está. Todos estão aí acompanhando a imagem, mostrando o ataque? Ok. Pessoal, isso foi no dia 11 de setembro de 2001. Vocês não tinham nascido ainda, certo? Certo. Pois é. Certo. E vocês só têm conhecimento desse fato pela leitura, pela visualização, seja um vídeo ou a leitura de um texto, e o que nós estamos deparando aqui. Nesse dia, eu estava trabalhando na cidade de Jeceaba e trabalhei normal na parte da manhã, né? E como eu estava fora de casa, eu não tinha acesso à TV. Estava no momento em que eu trabalhava de manhã, eu tinha que trabalhar à noite também, na mesma cidade, então eu ia para um hotel. E esse hotel muito simples, como você sabe, na cidade do interior, é muito simples, então não tinha TV no quarto. E eu só fui tomar conhecimento desse ataque que aconteceu durante o dia, à noite. Então, assim, eu fiquei assustado com essas cenas, né, em que houve o primeiro ataque, não foi filmado porque ninguém esperava, né? Mas o segundo, né, como as câmeras já estavam apontadas para a primeira torre, foi então possível captar as imagens do segundo ataque. E é de uma frieza assim, tremenda de quem fez todo esse procedimento ao mandato terrorista desse grupo, né, que entrou para a história, que é a Al-Qaeda, que é liderada na época pelo Osama Bin Laden. E imagine, né, você se preparar para pilotar uma aeronave, né, e depois chocar essa imagem contra uma grande construção, que eram os prédios, né? E você sabe que você está indo para a morte. Então, aí entra aquela parte em que o Luiz Fernando bem lembrou, através da doutrina religiosa da qual eles se encontram, que é derramando sangue, que se encontram a paz. E essas pessoas que morrem nesses atos de terrorismo, a família sentem que eles estavam com um representante máximo de Alá, como se fosse um Deus. E eles, né, são colocados na parede lá da casa e são cultuados. Como assim, por nós, né, ele buscou a paz, mas através da morte, através do derramamento de sangue. Então, nós estamos falando de uma região que é um barril de pólvora, né? Eles são preparados desde a infância para serem homens e mulheres bombas, né? Então, que cultura é essa? Então, olha para vocês verem, né, como que é muito complicada essa questão cultural. Nós aqui do lado ocidental somos vistos, né, para eles que estão lá no oriental como uma negação, né? A nossa cultura incomoda e eles não concordam. E temos aí, né, o dominante aqui bem acima de nós, né, lá no norte, a potência Estados Unidos. Isso tudo interfere, então, nesse mundo oriental, que tem como, sob o comando do Oriente Médio, a religião islâmica, os muçulmanos, que são, como você viu, fragmentados em segmentos. E isso é que faz os conflitos do Oriente Médio acontecerem
em proporção gigantesca, que os ataques acontecem em qualquer lugar do planeta, né, nesses atos terroristas contra a cultura ocidental, sob o comando norte-americano, o capitalismo, que também influencia a Europa, tá? E os demais países, né, do planeta. Aí. Vocês estão percebendo a complexibilidade da qual esses povos se encontram? E aqueles mais comuns, que não tem nada a ver com a situação, estão aí, né? Sem a sua habitação sob controle. Não tem. Então, por isso que eles se refugiam, né? E bem lembrado aí, né, aquele participante lá, que o Luiz Fernando falou, do Casar, não é isso, Luiz Fernando? Que veio para o Brasil e se encontrou numa paz, né, que não tem lá na terra dele, né? Vocês estão percebendo a complexibilidade na qual nós estamos envolvidos? E nessa complexibilidade, na sequência aí, nós temos aí o Felipe. Qualquer dúvida sobre o assunto que vocês queiram, a gente pode comentar depois, voltando a essa parte do Luiz, mas o Luiz deu o recado, falou muito bem, não tem mais assim o que eu complementar, não, né? Essa questão mesmo de tudo começa lá, como ele falou, né, na Primavera Árabe, que foi um momento, né, de protesto, gerando revoltas populares, né, contra o governo. E o governo, ele pertence, então, àquela corrente, né, na época, aí, na Síria, dos xiitas, e tem como tema o martírio e a resistência, ou seja, é morrer pelos nossos objetivos. É muito estranho, né? A gente pensa assim, né? Vamos morrer para atender os nossos objetivos. Então, martírio. O que é martírio? Sofrimento, né? E resistência. Enquanto estivermos vivos, vamos à luta. Não importa quem esteja com a gente, mas quem está tem como missão fazer com que as nossas ideias sejam defendidas e colocadas em prática a todo momento com quem quer que seja. Vocês estão percebendo que o pensamento é muito diferente de nós que estamos no ocidental, que pregamos a paz sem violência, né? E lá não, lá busca-se a paz derramando sangue, né? Dos homens e mulheres bombas, os terroristas. Então esse assunto até estou aproveitando e alongando, porque é o que vem pela frente aí com o Felipe. O Felipe já está aí, né? Felipe, antes de você manifestar, né, a sua visão sobre o assunto do Estado Islâmico, vou fazer com você o que eu fiz para o Luiz Fernando. Tem um vídeo aqui preparado, vou colocá-lo aqui para visualizarmos, e daqui a pouco dar a sua participação, tá bom? Se o meu sinal cair, vocês conversam sobre o assunto, e assim que eu voltar, a gente dá sequência. Combinado? Tá bom o vídeo. Todos estão me ouvindo aí? Enquanto o vídeo vai finalizando? Tá. Só estou esperando ele completar aqui. O assunto, então, né, do Felipe é o Estado Islâmico, um grupo extremista, né, gente, que aproveita, né, da doutrina para estar em ação. E essa ação, ela tem lá uma parte histórica. Então, vamos lá. Com a morte do jornalista americano James Foley, o Estado Islâmico tornou-se conhecido no mundo inteiro, mas o grupo terrorista não é propriamente novo. Nasceu há mais de 10 anos durante a guerra no Iraque. A invasão, liderada pelas forças norte-americanas, visava pôr fim ao regime de Saddam Hussein. Vivia-se a era da Al-Qaeda, dirigida por Osama Bin Laden, que ambicionava criar um califado sem fronteiras fundado na Sharia. O líder da célula iraquiana da Al-Qaeda, o jordano Abu Musab al-Zarqawi, afirmava-se como símbolo da luta contra as potências ocidentais. Mas em 2006, após uma longa caça ao homem, al-Zarqawi perdeu a vida num ataque aéreo norte-americano. Um golpe que obrigou o grupo terrorista a mudar-se para a Síria sob um novo nome,
Estado Islâmico do Iraque e da Síria. O movimento extremista reforçou-se em 2010 sob a égide do líder atual Abu Bakr al-Baghdadi. As ações do grupo intensificaram-se no contexto da guerra civil síria. O Estado Islâmico recruta localmente e a nível internacional, especialmente na Europa. A pessoa que aparece no vídeo do jornalista americano decapitado aparenta ser britânico, um dado que preocupa o Reino Unido. Não é apenas um problema para o Iraque, para a Síria ou para a região. É um problema para nós, no Reino Unido, na Europa e na América do Norte. Se estas pessoas criarem o califado islâmico no Iraque e na Síria, elas usarão esse território como base para atacar os interesses ocidentais. E aí, pessoal, até que parte do vídeo que vocês conseguiram ver? Até de uma, parece que é reportagem. Tava falando do governo britânico no finalzinho. Como o vídeo ele é pequenininho, deixa eu voltar a apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá, nós voltamos novamente. Estão me ouvindo? Ok? Tudo tranquilo? Tranquilo. Ok. Tá, então, vamos novamente. Com a morte do jornalista americano James Foley, o Estado Islâmico tornou-se conhecido no mundo inteiro, mas o grupo terrorista não é propriamente novo. Nasceu há mais de 10 anos durante a guerra no Iraque. A invasão, liderada pelas forças norte-americanas, visava pôr fim ao regime de Saddam Hussein. Vivia-se a era da Al-Qaeda, dirigida por Osama Bin Laden, que ambicionava criar um califado sem fronteiras fundado na Sharia. O líder da célula iraquiana da Al-Qaeda, o jordano Abu Musab al-Zarqawi, afirmava-se como símbolo da luta contra as potências ocidentais. Mas em 2006, após uma longa caça ao homem, al-Zarqawi perdeu a vida num ataque aéreo norte-americano. Um golpe que obrigou o grupo terrorista a mudar-se para a Síria sob um novo nome, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. O movimento extremista reforçou-se em 2010 sob a égide do líder atual Abu Bakr al-Baghdadi. As ações do grupo intensificaram-se no contexto da guerra civil síria. O Estado Islâmico recruta localmente e a nível internacional, especialmente na Europa. A pessoa que aparece no vídeo do jornalista americano decapitado aparenta ser britânico, um dado que preocupa o Reino Unido. Não é apenas um problema para o Iraque, para a Síria ou para a região. É um problema para nós, no Reino Unido, na Europa e na América do Norte. Se estas pessoas criarem o califado islâmico no Iraque e na Síria, elas usarão esse território como base para atacar os interesses ocidentais e os países ocidentais. Western interests and indeed Western countries. A ambição do Estado Islâmico é a ocupação completa do Iraque, um objetivo mais fácil de atingir após a retirada das forças norte-americanas. No terreno, os avanços do grupo armado causaram
os norte-americanos decidiram intervir militarmente numa série de investidas aéreas. A milícia islâmica foi obrigada a retirar-se, não sem realizar uma operação de propaganda e vingança contra Washington, publicando vídeos de reféns na internet. What will happen to me is only a result of their complacency and criminality. And if you think about me, you are... Com a morte. Ok. Então agora foi possível, né, ver todo aí o material. Conseguiu ver? Agora foi. Ô, Wander, Sim, agora deu pra ver. no meio do vídeo ali eu fui fechar o meu áudio e sair sem querer, mas eu consegui voltar certinho aqui já. Não, tá ok. Deixa eu só me organizar aqui novamente. Vamos lá, então. Então é o seguinte. Vocês perceberam, então, que esse grupo, né, é um grupo terrorista, né? E vou deixar o Felipe participar, e aí, à medida que ele participar, a gente vai, então, mediando, ou então, no final, a gente troca mais algumas informações aí. Felipe, então, como você já sabe, né, seria a sua participação agora, hoje com esse tema aí, do Estado Islâmico. O que você tem a nos dizer a respeito do assunto? Então, falo sobre o Estado Islâmico. Eu separei algumas partes desse texto e mais algumas coisas. Sim. Aí o Estado Islâmico, o grupo Estado Islâmico tem praticado atentados terroristas em diversas partes do mundo, mas ficou conhecido mundialmente depois dos diversos atentados praticados em países europeus. Tipo, eles atacaram França, Inglaterra, atacaram muitos lugares. Isso aí é considerado um dos principais e mais violentos grupos jihadistas. Caso ninguém saiba o que é essa palavra, está escrito ali em cima. Em árabe, significa empenho, esforço, luta. O termo é empregado em um sentido bélico, para se referir à Guerra Santa. É praticamente isso. Baseado na interpretação extremista e literal do Alcorão, e na prática de ataques terroristas a países ocidentais considerados inimigos. Esse Alcorão, para quem não sabe, é como se fosse uma Bíblia para eles, é algo muito sagrado. Só que aqui, por exemplo, é muito difícil mesmo você achar uma pessoa que segue os 10 mandamentos da Bíblia corretamente. Lá eles não, eles seguem todo mundo. Eles são, são fascinados nisso, eles seguem muito. Eles não fazem nada que vai contra o que está escrito nesse Alcorão. Surgido em 2004 como um braço de Al-Qaeda, aproveitou-se da instabilidade política do Iraque por causa da invasão norte-americana e da guerra civil na Síria para assumir o controle de diversas cidades nesses países. Em 2014, o Estado Islâmico declarou a criação de um califado após invadir a cidade de Mossul, no Iraque, e migrar em direção a Bagdá, massacrando seus adversários e ameaçando erradicar as minorias étnicas e religiosas do país. Entre as diversas ações terroristas realizadas por todo o mundo, das quais milhares de pessoas foram vítimas, destaque para diversos atentados à França, Inglaterra e o Egito, mas atacaram muitas partes do mundo também. Dada a repercussão internacional, os países europeus e os Estados Unidos realizaram ofensivas contra o Estado Islâmico, com a realização de ataques aéreos e o financiamento de grupos contrários que têm avançado sobre o território então dominante pelo grupo. Eu não sei se eu vou estar invadindo o tema de outra pessoa agora, mas como os Estados Unidos atacou o Estado Islâmico, a resposta do Estado Islâmico todo mundo já sabe, né? O que aconteceu. Aí eu pesquisei e consegui achar tipo os 10 mandamentos desse Alcorão que tem lá. Aí o primeiro é não associe nada com ele no caso o Deus, não pode associar nada com ele, seja gentil com seus pais, não mate seus filhos por causa do medo da pobreza, não se entregue a atos vergonhosos, seja abertamente ou secretamente, não mate qualquer pessoa a quem Deus tenha proibido, exceto através do devido processo legal, proteja a propriedade dos órfãos, conceda medida completa e peso em toda a justiça,
Sempre que você falar, seja justo, mesmo que se refira a um parente próximo. Cumpra suas promessas. Este é o meu caminho reto seguido, e não sigais outros caminhos que o fazem desviar do seu caminho. Aí é isso que eu separei. Perdão, eu estava com o microfone desligado aqui. Então, no geral, Felipe, a respeito do Estado Islâmico, qual é a sua compreensão sobre esse grupo? Pela sua visão, pela sua leitura, o que você percebeu desse grupo aí? Então, eu até separei eu fiz um resumo aqui, só que ia ficar muito grande a apresentação, então eu deixei para lá. Mas, na minha visão, assim, eu acho que eles fazem sim muita coisa errada, mas porque eles foram influenciados por isso, por causa desse tal Alcorão, que foi que um que foi o que é tido como que Deus falou para Maomé. Aí por causa desse Alcorão e seguir ele muito ao pé da letra, e sendo influenciado por ele, eles acabam fazendo essas coisas que todo mundo sabe. Mas também eu não estou protegendo eles, não. Também estão errados. Sim. Então, essa sua visão, né, que você apresentou para nós agora de último, né, após a síntese, é justamente a interpretação que nós temos pela pesquisa, né, que você fez, pelas leituras que você fez, e quando você fala, né, que eles praticam tudo isso por ter um segmento religioso que faz eles acreditarem que assim tem que comportar e proceder, mas nós, que também pertencemos, né, a um Deus que é universal, nós interpretamos tudo isso de modo diferente. Então, aí está o choque, né, entre a civilização ocidental e a civilização oriental. Né? Então, com essa visão que nós temos deles, como você falou, que não concorda, é a visão que eles têm também sobre nós, que não concordam como a que somos influenciados, porque aqui, predominantemente no mundo ocidental o cristianismo, né, que é a religião católica, temos, né, a participação dos evangélicos e de demais segmentos religiosos, mas predominantemente, né, a nossa origem está lá no cristianismo, né, a religião judaica, e, bom, se a gente for falando aqui, a gente vai avançando em outros temas, como você falou, o assunto ele é extenso, e à medida que você vai pesquisando, você vai descobrindo. E essa descoberta é que faz, como o Luiz Fernando falou, e que você está vendo, ter uma visão, uma interpretação e uma conclusão sobre o assunto, né, sobre o tema. Então, nós temos um entendimento da nossa visão pelos nossos conceitos de doutrina religiosa e não concordamos com o procedimento da qual eles lá possuem. E o mesmo acontece com eles com relação a nós. Ainda mais que nós temos aqui, né, no lado ocidental, o capitalismo, né, sob o comando norte-americano, que tem como aí motivo de entrar em qualquer país através da Organização das Nações Unidas, quando o líder, né, Estados Unidos, percebe, opa, isso aí não faz bem para o mundo e principalmente para a nossa economia. Vamos ter que interferir. Essa interferência é que ao longo da história foi marcando isso aí com a cultura muçulmana, né, liderada pelo islamismo, que tem essas correntes aí, xiitas, sunitas, e dessas correntes, como o Luiz Fernando já falou, os Estados Unidos investiu em grupos opositores nesses países, até mesmo para se proteger, mas esses grupos se fortaleceram e ficaram assim preparadíssimos para agora dizer, não vamos mais seguir o que foi determinado por quem nos financiou e nos ajudou a crescer. Agora podemos, então, com todo esse aprendizado, mostrar realmente quem somos
e agora somos contra quem nos preparou, que é, né, os investimentos norte-americanos nesses grupos, tendo oposição a governos, os Estados Unidos não concordavam lá no Oriente Médio, e essa oposição se fortaleceu e se transformou em grupos guerrilheiros, até praticando atos de repúdia à dominação norte-americana no Oriente Médio, levando aí como permissão aí, a ONU, né, na qual ele tem à frente o poder. Ok. E aí, de acordo aí, né, com a página 35 para a 36, foi o que você nos falou. E até na página 35 tem aí, né, as definições do que é o xiita, jihad e o Alcorão, né? E pensar que nós temos o criador máximo aí, Deus. E o criador máximo deles também é Deus. Só que Deus, eles não chamam Deus. Eles deram um nome a Deus, Alá. Foi o que você também acabou de falar para nós. Então, nós estamos diante de um grupo que é intitulado como Estado Islâmico, o IS. E eles ficaram conhecidos, né, após ataques esses fora do Oriente Médio, né? Aí envolve a Europa, chegou até aqui na América, foi o ataque do 11 de setembro, que vocês ainda nem eram nascidos, né, como eu já falei anteriormente, e esses ataques, né, geralmente, eles são com os países ocidentais, que são considerados inimigos, né, o que marcou a história, e volto a repetir, foi o 11 de setembro de 2001, e o Estado Islâmico, ele é uma fragmentação de um grupo terrorista maior, que foi liderado pelo Osama Bin Laden no passado, que é a Al-Qaeda, né? E assim, a Al-Qaeda é uma escola. Então, o Estado Islâmico também é seguidor, né, dessa escola, principalmente essa questão aí da prática do terrorismo. Como eu já falei, né, o Estado Islâmico, sendo uma parte dessa organização chamada Al-Qaeda, todos os ataques terroristas, né, eles depois acabam assumindo e demonstrando, né, em forma de poder, fomos nós mesmos e nós vamos continuar. Então, o texto deixa isso bem claro, né, que eles assumem os ataques de controle em diversas cidades, aí, até, como foi falado no texto, você falou, a criação de um califado, um governo dominante, né, ameaçando adversários e tentando, então, eliminar aquela cultura que não tem nada a ver com eles, envolvendo até questão ética e religiosa. E nisso, eles preparam para seus ataques no lado ocidental. Aí temos aí o próprio texto que já você mencionou, e o texto nos chama a atenção, o atentado aí ao jornal Haniye, que foi uma notícia que vira e mexe, comentada na TV sobre esse assunto. Também tem um caminhão que explodiu, também o texto comenta isso aí. Outros atentados aí, em Londres, né? Na Inglaterra e em Londres, né? Uma casa de show, em Manchester, até no Egito também tem ataques, e isso vai se propagando, né? Então esse grupo está sendo dominado pelas ofensivas norte-americanas e europeia. Então, assim, os Estados Unidos continua tentando eliminar, né, seja por ataques aéreos, seja por grupos contrários. E uma outra coisa que é muito marcante é a famosa Guerra Santa, né, que é combatida aí, pelo recrutamento de soldados nacionalistas, tanto da Europa quanto da América. Essa Guerra Santa é um desentendimento, tá, entre o cristianismo e o islamismo, que são que é a doutrina, né, seguida pelos muçulmanos, que são fragmentados aí com os seguidores do xiita e dos sunitas. Os xiitas acreditavam que o poder teria que estar na mão de parentes, dos descendentes lá de Maomé, né? E os sunitas acreditam que não tem nada de parente estar no poder. Eleger alguém para organizar e dominar de forma
ou participação, digamos assim, democrática. Então, esse confronto de ideias, novamente, gera os conflitos. E desses conflitos geram os grupos opositores. Grupos opositores que no passado foram financiados pelos Estados Unidos, para ser oposição, e que, com o passar do tempo, acabaram sendo e se fortalecendo oposição ao mundo ocidental sob o comando norte-americano, o capitalismo, né, da qual nós também estamos nessa inserção toda aí. Bom, ok. Você quer falar mais alguma coisa, Felipe? Ou fechou a sua participação? Não, eu vou fechar por aqui. Ok? Ok. Então vamos lá. Então, a invasão do Afeganistão e do Iraque, mais aí um barril de pólvora pela frente, hein? Com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, tá ok para entrar em cena? Estou ok. Ok. Mas antes disso, vamos aqui um pequeno vídeo, então, para somar também aí aos conhecimentos daquilo que você vai nos mencionar. Esse vídeo, ele vai falar justamente de um grande autor do terrorismo enquanto esteve vivo, né? Que é o Osama Bin Laden. Então, só estou esperando o vídeo aqui carregar. Ó, aí já tem cena aí, ó. Então vamos lá, rapidinho a gente assiste o vídeo. Se eu perder o sinal, conversa entre vocês, tá bom? Vamos lá. Um pouco mais de 10 anos, este saudita, outrora cúmplice dos interesses norte-americanos, tornou-se o inimigo público número 1 da maior potência mundial. Nada indicava que o jovem Osama se tornaria num símbolo do terrorismo internacional. Nascido em 1957, no seio de uma família rica na Arábia Saudita, próxima da realeza, Bin Laden começa a trabalhar para a empresa de construção da família aos 23 anos. Uma ocupação que durou pouco, o chefe dos serviços secretos sauditas convidou para organizar a ida de voluntários para o Afeganistão, os mujahidinas, encarregados de combater as tropas soviéticas que acabavam de invadir o país. O islamismo crescia na região em contrapeso com o marxismo. Com dinheiro saudita e americano, Bin Laden constrói pouco a pouco a sua organização, assegurando a formação ideológica e militar dos combatentes. A partida dos soviéticos em 89 foi fim a um objetivo comum. Nesta altura, dá-se a ruptura, a guerra do Golfo. Prestes ao divórcio do saudita com o país natal, em 1993, Vocês estavam vendo as imagens ou só estava ouvindo? Então, a gente tava vendo, só que tava muito travado. Então, as imagens estão muito travadas e o áudio não tá tanto, mas já tá uma travadinha. Eu estava acompanhando aqui e eu vi que vocês não estavam vendo a imagem, então vamos voltar lá. Em pouco mais de 10 anos, este saudita, outrora cúmplice dos interesses norte-americanos, tornou-se o inimigo público número 1 da maior potência mundial. Nada indicava que o jovem Osama se tornaria num símbolo do terrorismo internacional. Nascido em 1957, no seio de uma família rica na Arábia Saudita, próxima da realeza, Bin Laden começa a trabalhar para a empresa de construção da família aos 23 anos. Uma ocupação que durou pouco, o chefe dos serviços secretos sauditas convidou para organizar a ida de voluntários para o Afeganistão, os mujahidinas, encarregados de combater as tropas soviéticas que acabavam de invadir o país. O islamismo crescia na região em contrapeso com o marxismo. Com dinheiro saudita e americano, Bin Laden constrói pouco a pouco a sua organização, assegurando a formação ideológica e militar dos combatentes. A partida dos soviéticos em 89 foi fim a um objetivo comum. Nesta altura, dá-se a ruptura. A guerra do Golfo apressa o divórcio do saudita com o país natal. Em 1993, um atentado no World Trade Center provoca 6 mortos. Bin Laden começa a ser suspeito. 5 anos mais tarde, os Estados Unidos acusam de ser o responsável pelos ataques às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, que fizeram 224 mortos. Em 1999, figura na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. As dúvidas dissipam-se a 11 de setembro de 2001. 2 aviões embatem nas torres do World Trade Center, matando milhares de pessoas. O mundo fica em choque. Bin Laden
e a Al-Qaeda são automaticamente ligados ao atentado. No entanto, o Saudita não reivindica o ataque, mas alguns dias mais tarde, num vídeo divulgado à escala planetária, congratula-se e anuncia que os Estados Unidos colheram os frutos da sua política no Médio Oriente. Neste outro vídeo, alguns meses mais tarde, vemos-lo falar de uma operação com um dos seus homens. Os nossos irmãos que fizeram esta operação apenas sabiam que iam numa operação como mártires. Eles estavam treinados, nós não. Revelámos a operação até estar em bordo dos aviões. A resposta de Bush foi imediata. Quero justiça. Há um cartaz do Velho Oeste que diz: procura-se morto ou vivo. Dead or alive. O Washington declara guerra ao terrorismo internacional num pretexto para invadir o Iraque e o mundo transforma-se à sombra desta luta. O símbolo da Guerra Santa contra o Ocidente consegue esconder-se, mas não perde a oportunidade de aparecer em vídeos onde transmite as suas mensagens apocalípticas. É isso aí, pessoal. Vocês perceberam, então, né, através desse vídeo, uma fala do Bin Laden a respeito aí da visão dele que ele tem para os Estados Unidos, né? Ele deixou bem claro aí que os Estados Unidos plantou o que colheu com a sua ação no Oriente Médio. Vocês perceberam isso aí? E aí? Eu percebi isso, muito bem. Também. Ok. Então, diante de tudo que nós já falamos, né, e já vimos, Luiz Fernando, vamos lá, que eu acho que você vai ser o último a apresentar, porque o nosso tempo, né, já está reduzindo. Então vamos lá, então. Fique à vontade até 8h39. Ok. Perdão. A invasão do Afeganistão e do Acre. O Afeganistão é um país mais pobre do Oriente Médio, uma situação que é o reflexo de conflitos existentes no país desde o período da Guerra Fria. Esses conflitos eles aconteceram devido ao fato de ele ser muitas vezes falado com... Ele é mencionado mais como uma colonização inglesa, porém a União Soviética conseguiu os transformar em aliados, fazendo com que as guerras que ocorressem lá reflitam nesse conflito que estão existindo lá hoje. Nesse período, diversos grupos locais foram financiados pelos Estados Unidos como forma de resistência à presença da União Soviética, que isso reforça que o capitalismo ele sempre estava tentando manter a ordem e sempre queria que todos os países em volta do mundo todo se transformassem ou se mantessem capitalistas. E eles não abusavam, eles sempre abusavam, na verdade, da força contra a União Soviética. E foi isso que fez com que o Afeganistão se tornasse bem pobre e tivesse tantos conflitos e mortes nesse país. Isso se deu a partir do recrutamento de brigadas islâmicas, tendo como destaque Osama Bin Laden, que mais tarde se tornou líder do grupo Al-Qaeda, responsável pelo atentado terrorista ao World Trade Center nos Estados Unidos no 11 de setembro de 2001. Porque, como o Felipe tinha falado sobre o atentado nas Torres Gêmeas nesse dia, nesse mês, esse ano, que o Bin Laden ele foi treinado pelos Estados Unidos, porém acabou que, graças a esse capitalismo que fez muito conflito acontecer em vários países ficarem pobres, ele foi e fez isso como se fosse uma ameaça ou uma resposta a tudo isso que estava acontecendo. Após a saída da União Soviética, o grupo fundamentalista religioso Talibã assumiu o poder no Afeganistão, instalando o regime fundamentalista islâmico e se constituindo como importante base para o desenvolvimento do grupo terrorista Al-Qaeda. E sua guerra contra o Ocidente culminou nos atentados de 2001. O governo religioso Talibã, que o Osama Bin Laden sempre foi muito a favor disso, eles que também ajudaram ao atentado ser realista mesmo, ser verdade. Por causa que eles que ajudaram, por exemplo, com dinheiro e várias outras coisas. Após os atentados terroristas, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e destituíram o Talibã do poder, instaurando o governo aliado aos seus interesses, mas que não tem conseguido estabilizar o país, que se encontra em guerra civil. E Osama Bin Laden foi morto em 2011 no Paquistão por forças especiais norte-americanas. Os Estados Unidos eles sempre fazem isso.
toda vez que algum aliado, algum inimigo se opõe muito forte a ele, ele acaba que tenta atacar e fazer com que todo o povo que se opõe a ele apenas fique em silêncio e tente ganhar vantagem sobre isso. Afinal de contas, por eles serem atacados, eles usaram isso para eles fingirem que era a vítima e era apenas um contra-ataque, quando na verdade só queriam atacar mesmo para mostrar a sua superioridade e a superioridade do capitalismo. Após a invasão do Afeganistão, as forças de coalizão, comandadas pelos Estados Unidos, investiram em uma escalada contra o terrorismo e promoveram uma série de intervenções militares, como a invasão do Iraque, com a alegação que o ditador iraquiano Saddam Hussein possuía armas químicas de destruição em massa. Como resultado, Saddam Hussein foi capturado, julgado e considerado culpado por crimes contra a humanidade, tendo como pena a morte por enforcamento. Contudo, as armas químicas que supostamente estavam sob o poder de Saddam Hussein nunca foram encontradas, e por isso considera-se que a invasão ao país se deu por interesses econômicos, uma vez que o Iraque é um importante produtor de petróleo. Os Estados Unidos, como sempre busca riqueza e sempre busca países que consigam ajudá-lo. E quando não ajuda, por ele ser superior e todo mundo achar ele como se fosse o certinho e maioral, qualquer notícia que eles falam, muita gente acredita. Então, acaba que eles conseguem fazer isso facilmente, tipo, invadir um país para pegar suprimento, pegar dinheiro, pegar qualquer coisa que vai ajudar eles próprios e transformar o outro país capitalista e independente dele. Atualmente, o Iraque enfrenta uma guerra civil com a presença de diversos grupos terroristas, com destaque para a atuação do Estado Islâmico, disputa pelo poder entre xiitas e sunitas, que resulta em diversos atentados terroristas no país entre grupos rivais. Então, como a gente tem como ver aqui, o Iraque enfrenta muita guerra, e isso é derivado do capitalismo dos Estados Unidos, por causa que eles que enfureceram e deixaram mais pobre, deixaram mais conturbado esse país. E o que a gente pode concluir nessas guerras é como que os Estados Unidos aí faz de tudo para se mostrar superior a outros países, se mostrar mais forte e tudo que ele quer ele consegue apenas com o seu poder. Isso que tem como perceber. Porque, por exemplo, o Afeganistão ele agora é um dos países mais pobres do Oriente Médio, se não o mais pobre. O que acaba que ele sofreu muito com esse capitalismo só por causa que ele se tornou aliado da União Soviética. E como a União Soviética perdeu na guerra, e a Guerra Fria ela ficou bem com pouca grana, ficou sem suprimento, acaba que ela foi derrubada e todos os países que eram comunistas acabaram sofrendo bastante devido ao fato de que ou continuaram o comunismo e tentaram restabelecer, ou os Estados Unidos ele simplesmente atacou e os converteu, vamos dizer assim, ao capitalismo que existe, que é muito escala do capitalismo agora no país. A maioria dos países é mais capitalista devido ao fato dessa força dos Estados Unidos que ele exerce. E é isso. Bom, então você falou para nós a respeito da questão Afeganistão e Iraque. Afeganistão, então, na sua opinião, ele foi assim um local de preparação e fortalecimento das ideias terroristas sob o comando aí do Osama Bin Laden, aproveitando aí, envolvendo a religião, até o grupo religioso e fundamentalista, o Talibã. O que você acha dessa minha indagação a você? Eu acho que, tipo, não é que o Afeganistão, ele fez isso de propósito. Porém, o único problema é que o capitalismo acabou, vamos dizer, tipo, deixou com tanta pobreza aquele país, que eles quiseram tomar uma medida contra isso. E essa medida foi o terrorismo.
por causa que eles perceberam que os Estados Unidos estavam muito fortes, eles quiseram só contra-atacar o capitalismo para deixar eles mais fracos, mostrar que eles não são tão poderosos assim, e mostrar quanto que eles estão precisando de ajuda em si. Porém, os Estados Unidos usou essa cartada na manga para acusar o Afeganistão de terrorismo, que eles só são terroristas, que tem que ser atacado. Então, o Afeganistão ficou com essa imagem ruim, graças ao poder dos Estados Unidos, que ele exerce no mundo inteiro. Ok. E, como já estava falando a questão aí desse grupo religioso e o Talibã, os Estados Unidos, então, qual que era a ideia dele com relação aí a esse grupo no Afeganistão, pelo que você pesquisou aí? Pelo que eu pesquisei, ele meio que os Estados Unidos eles atacaram o Afeganistão e tiraram o Talibã do poder por causa que o Talibã que ajudou o Osama Bin Laden com seus planos de atacar as Torres Gêmeas. Ainda mais porque, tanto que, ó, até falou no texto, ó, após tentar as torres, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e destituíram o Talibã do poder. Porque eles perceberam que o Talibã era totalmente oposto ao capitalismo que eles estavam tentando exercer e sobre as suas ideias. Então, como os Estados Unidos ele não gosta quando alguém se opõe a ele, ao invés de tentar só compreender a ideia, compreender o lado do Talibã, eles simplesmente foram lá e atacaram, sem mais nem menos, e tiraram do poder de uma vez só para não ter mais oposição naquele país. Tá. Então, a princípio, o Afeganistão é um país pobre, onde ali uma ira foi então sendo alimentada pelo líder terrorista da época, Osama Bin Laden, até aproveitando o segmento religioso, fundaram então, né, um grupo fundamentalista religioso chamado Talibã. Então, o objetivo era: vamos eliminar mais essa questão que faz com que nós ficamos, né, numa condição de ser atacado a qualquer momento por este grupo que tem seus seguidores espalhados pelo mundo aí. E nesse meio tempo, uma outra situação preocupava muito os Estados Unidos. O líder naquela época, né, o Saddam Hussein. Saddam Hussein era um perigo para o poder norte-americano na época também? Pelo que você pesquisou, entendeu? Era o mais certo que não, porque os Estados Unidos, eles sempre, como eu já tinha dito, eles sempre procuraram riqueza e sempre procuraram mudar vários países para sua própria, vamos dizer, para se ajudar. E ele, por mais que acusou isso, ele alegou que esse ditador tinha essas armas de destruição em massa, ninguém nunca ouviu falar nessas armas, tipo, ninguém conseguiu achar elas. Ou seja, que é o mais certo, que não era uma ameaça em si. Na verdade, os Estados Unidos usou essa desculpa para invadir o Iraque e pegar o petróleo, que é um produto que é muito vendido e que dá muito dinheiro. E que os Estados Unidos, como estava querendo, acabou que ele usou essa desculpa e por ele ser um país grande, ele ser muito poderoso, ninguém foi contra a ideia dele, todo mundo só aceitou que o Saddam Hussein tinha armas químicas de autodestruição. Então você percebeu o jogo político da época também, né? Sim, que é os Estados Unidos sempre superior a todo mundo.
Ué, acabou a aula? Geral saiu. Acho que o Ah, povo eu achou acho que era internet. Mas ainda tô gravando, galera. que o Wander deve ter caído. Mas talvez ele volte só para terminar o assunto. Pra mim tá parecendo aqui que tá só eu e mais duas pessoas. Não, é Tem que mais tem. três. É, tá eu, você, o Luiz Fernando e a Cauene. Pessoal, voltamos? Brincadeira, né? Agora Todo- voltou. É, voltou. Não, nossa, brincadeira, gente. Bom, já estamos no finalzinho, né? Ô, Luiz, perdão aí por minha queda aqui, mas nós estamos falando então, né, dessa parte que você apresentou para nós aí, respeito então toda essa situação em que alimenta o terrorismo, mas você quer concluir aí para a gente então finalizar a sua apresentação? Já que Eu a gente acho está. que não tem mais tanta coisa para concluir, não. Porque acho que a conclusão disso tudo é que os Estados Unidos sempre faz tudo para ser superior e mostrar essa superioridade, e que por causa dessa forma que os Estados Unidos agir, influencia externamente e internamente vários países. Sim, e essa influência, né, pela conduta política, econômica e social norte-americana, estamos aqui no lado ocidental, muito incomoda o lado oriental, né, pela própria doutrina e comportamento cultural que eles têm em relação a nós aqui do lado ocidental. Ok, muito boa a apresentação do Luiz Eduardo, do Felipe e do Luiz Fernando. Nós estamos então já, né, sobre a hora aqui. Na sequência, nós teremos então na próxima aula Cauene, que está conosco ainda, né? O Gabriel, ele não sei, ele não acessou a nossa aula hoje, né, pessoal? Vocês observaram isso aí? Acho que não. Não sei. E do Gabriel. E na sequência, também na próxima aula, temos aí a Amanda, e depois fechamos com o Arthur, que também não acessou. A Amanda também não está presente, deve ter algum problema de sinal,
é sério, né? A gente querendo fazer o nosso trabalho aí a todo vapor e a gente perdendo conexão. Mas faz parte. Eu agradeço a vocês, tá? Pela participação, pelo envolvimento, e na próxima aula a gente continua dando sequência. Muito obrigado a vocês aí que já apresentaram e aguardo também, né, ter esse mesmo agradecimento aos próximos na próxima semana. Então, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. E eu vou fazer contato com vocês no grupo com relação a atividades que ainda persistem, estar pendentes entre alguns de vocês, tá bom? Então, até a próxima. Boa próxima aula. Fique com Deus. Deus, tchau. Tchau.